Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, vosso em Cristo. José Newton Silva, professor da nossa IBD, nós louvamos a Deus pela sua vida. Seja bem-vindo nesta noite excepcional de transmissão da nossa escola bíblica, nas nossas lições, que costumeiramente são dominicais. Certamente você já estudou essa lição domingo passado, dada a grade curricular, e nós, para não deixarmos de tratar sobre o assunto, entendemos este assunto essencial para a conduta pentecostal, como nós estamos educados a entender assim, de alguma forma teologicamente, né? E então é um assunto muito complexo no sentido de administração sólida, consciente, uma administração discernidora dos princípios que envolve a nossa crença, a apologia do conhecimento e a discriminação, né, de tudo aquilo que envolve, né, o nosso segmento evangélico. Eu falo da quarta lição da nossa revista, que tem por título A Atualidade dos Dons Espirituais. É este tema que certamente você estudou domingo, mas que hoje, na oportunidade, você que está nos acompanhando e vai acompanhar este vídeo mais tarde, tem a oportunidade de estudar mais um pouco, de perceber algumas atenuações, né? De relevar algumas considerações que venham a agregar ao conhecimento acerca de um desses fundamentos pentecostais, que é os dons do Espírito, além da efusão das línguas estranhas pela manifestação do batismo, associado, né, à crença, né, nos dons espirituais, está aí alguns elementos que abalizam a nossa fé pentecostal, certo? Então, a atualidade dos dons espirituais. Por que atualidade? A atualidade é a qualidade daquilo que é atual, é uma condição do que é atual. É uma implicação, na verdade, daquilo que se existe como primórdio, como origem, né, como concessão de fato, e que ao transpor das épocas e dos tempos, se percebe o nível e o grau de sua importância e de sua eficiência. É isto que o autor, quando escreve acerca dos dons espirituais, ele vem associando essas duas naturezas. Primeiro, a perenicidade, ou seja, a atualidade dos dons e a natureza dos dons em questão, certo? Que uma é a atualidade, a outra é a espiritualidade. Então nós estamos tratando como base aqui dois assuntos, a espiritualidade e a atualidade. De quê? Dos dons espirituais. Não confunda dons espirituais com dons do Espírito. Dons do Espírito são dons de dispensação operacional do Espírito, certo? Dons espirituais, certo? Que também é dom do Espírito, que os dons do Espírito são espirituais, mas nem todos os dons espirituais eles são de concessão do Espírito quanto pessoa, né? Existem os dons, segundo a carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, que são os dons ministeriais. O Senhor deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para doutores, né? Outros para mestres. Estes são dons concedidos ministerialmente. Dons do Espírito, na qualidade de 1 Coríntios 12, que é os 9 dons, esses são dons de dispensação, de competência e de operação do Espírito Santo quanto pessoa, certo? Então, e os dons de manifestação, certo? De operação, que Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, certo? Então, nós vamos tratar aqui sobre a atualidade e a espiritualidade dos dons, certo? Dons que não pertencem a ninguém, dons de concessão divina para a manutenção, para o desenvolvimento do serviço e para a comunhão da igreja com Deus, com os santos e com a sua obra, ok? Isto que é a identificação e a legitimidade dos dons na vida do crente, certo? O autor coloca aqui, num texto áureo, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, o Espírito Santo é o mesmo, certo? O mesmo Espírito que concede o dom da revelação,
é o mesmo que concede o dom da profecia, ok? Isso é o mesmo Espírito. A verdade prática é, ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Por isso que essa identificação do ser pentecostal ou não ser pentecostal é passado por esse crivo, na crença no batismo no Espírito Santo e na existência e na realidade dos dons espirituais. Há muitos segmentos religiosos que não creem nem no batismo no Espírito Santo e nem nos dons espirituais. Então estes, tidos na linguagem que nós estamos acostumados a entender, certo? Não são os crentes pentecostais ou não são pentecostais, né? Então, para identificar o crente pentecostal, não tem nada a ver com pulo e com grito, né? Não tem nada a ver com rodar ou pular e isso identifica o crente pentecostal, não. O que identifica na linguagem da nossa defesa de fé é a crença no batismo do Espírito Santo. Associada a essa crença está a compreensão exata da sua função, certo? Da sua legitimidade e da sua identidade. Não é também crer no batismo do Espírito Santo e sair por aí dizendo que porque fala em língua estranha é crente cheio do Espírito Santo. Isso aí não existe. O crente, para ser cheio do Espírito Santo, ele precisa ter a salvação em sua vida, que é dada na pessoa do Espírito Santo. E ponto. Certo? E ponto. Isto vem automaticamente produzindo as obras do Espírito, os frutos do Espírito, certo? E a concessão, certo, da evidência dos dons para comunhão com Deus, comunhão com os santos e serviço da obra, certo? Isso é a ideia de crente cheio do Espírito Santo. Tem nada a ver com estar falando em línguas estranhas. Paulo disse que era o que menos falava de todos eles em línguas estranhas, certo? E nem por isso ele deixou de ser cheio do Espírito Santo por isso, né? Certo? Entendeu? Ele disse que era até uma preferência dele não falar tanto em línguas estranhas. Portanto, não ache que isso é uma manipulação de Deus, o crente falar em línguas estranhas, porque o crente fala quando ele quer. Certo? Paulo mesmo disse isso e ensinou em duas instâncias. Primeiro, quanto à preferência ou a prioridade a ser dada. Ele disse, eu prefiro falar. Esse eu prefiro falar era o quê? Eu falo, ou eu busco falar, mais em palavras legíveis, audíveis, compreensíveis do que nas próprias línguas estranhas. E o outro, quando o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Isso aí não é só questão de profetizar, isso é na questão de ser utilizado, né, na sua crença, certo? Então, nesta lição nós traremos a definição da palavra dom, né? Nós vamos falar sobre esse propósito com os dons espirituais, certo? E o que são dons espirituais? A palavra dom é charisma, né? E daí ou carisma, certo? É usada para indicar os dons conferidos para a obra do serviço, para a obra ou para o serviço especial na execução dos propósitos divinos, certo? Por meio da igreja. Por que Deus concede os seus dons, certo? É para o serviço especial ou específico na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então Deus não vai conceder dons a quem não é salvo. Os dons do Espírito é para quem é crente, crente em comunhão. Não é crente em rebeldia, não. Não é um crente que está em desobediência ou em rebeldia e acha que está vendo isso. Tem muito crente em rebeldia que só sabe ver anjo para lá, anjo para cá, que vê inferno não sei aonde. Tem uns crentes que andam vendo o inferno demais. Tem crente que acha que teve visões, que viu o inferno e que tinha tanta gente lá e que tinha não sei quem lá. Acha interessante isso, né? Certo? Ele está doidinho para ir para lá, porque para lá ninguém ainda foi, né? O juízo final ainda há de vir, né? Então, tem os crentes rebeldes, desobedientes, que acham, né, que estão sendo usados nos dons do Espírito. Eu quero dizer que Satanás também tem os seus dons, né? Satanás também possui os seus dons espirituais, porque ele é espírito. E ele concede os seus dons espirituais conforme ele bem quer, conforme a necessidade e a utilidade do seu propósito. Quer ver um dom de Satanás? A inteligência. Um dos seus próprios nomes compreende a sua característica formal, personal,
que é o ser inteligente. Então ele concede esse dom que há nele àquele que está a seu serviço. Ok? Certo? O dom, ele tem um dom também chamado de línguas estranhas, que se possível engana até aquele que é escolhido. Porque ele faz e concede esse dom, ou essa manifestação, certo? Glossolalia aí no original, para que aquele que está a seu serviço fale a mesma coisa. Então, isso é perfeitamente possível, entendeu? Então, é por isso que Paulo disse, buscai os dons do Espírito, né? Buscai os dons com excelência, né? Então, esses dons é concedido para que o propósito divino seja realizado por meio da igreja. Segundo, né, a gente entende pela Bíblia Sagrada, os dons espirituais são recursos extraordinários que o Senhor Jesus Cristo dispõe, né? Mediante o Espírito Santo, ele colocou à disposição da igreja. E essa disposição da igreja aí, não entenda por a hora que a igreja bem quer. Não entenda por a hora que a igreja se interessar ou não. A disposição significa que os dons estão para serem atuados, efetuados por meio da igreja. Tá certo? Então, por exemplo, a gente entende aqui, visando o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Segundo, a ampliação do conhecimento, do poder e da proclamação do povo de Deus, certo? É quando se trata aqui em chamar a atenção, certo, dos incrédulos à realidade divina. Então, o sinal das línguas estranhas, o dom espiritual, certo? O que a língua estranha não é um dom de poder. Aliás, a língua estranha não é um dom que compreenda em nenhum aspecto a questão da realização da obra. O que importa na manifestação do batismo é a capacitação, é o revestimento e não a sinalização. Porque o sinal em si é para a igreja. O poder da manifestação que adveio sobre o crente é para a execução da obra. Entendeu? Então, a gente segue dizendo que, conforme o autor escreve aqui, né, a necessidade dos dons espirituais. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais. É necessário. Pastor, professor de escola bíblica, líder de departamento, é necessário ensinar sobre os dons espirituais, porque é uma das bandeiras do pentecostalismo verdadeiro. É a crença fiel, sóbria, concreta nos dons espirituais. Então é importante ensinar, porque quando não há ensino, há corrupção. Quando não há ensino, há apostasia. Quando não há ensino, há desvio de função. Certo? Aí começa a se surgir, ok, as facções, as divisões, porque há falta de ensino. E o ensino verdadeiro, o ensino centralizador, o ensino que conforma o crente na palavra de Deus, esse ensino ele tende a sufocar tudo que é de ensino que venha a querer desestruturar, né, a doutrina da igreja, certo? Então, é necessário que se ensine, certo? Um propósito dos dons espirituais. O apóstolo Paulo explica que os dons, certo, que são na verdade faculdades divinas operando na pessoa humana, é uma faculdade divina, ou seja, aquilo que faculta a mente de Deus, aquilo que a mente de Deus ela produz, ela gera, que torna facultativa, certo? A sua própria vontade na disposição humana para realizar a sua obra, capacitando esses homens e mulheres a servir melhor a Deus, no crescimento e na edificação da igreja, no serviço, crescimento e edificação. Então, quais áreas que o dom vai atuar? No serviço, no crescimento e na edificação. É as áreas que os dons espirituais vão atuar na minha e na sua vida, certo? Não é na questão de estar se manifestando por aí com certos tipos de prática que não tem nada a ver. Crente que diz que é usado nos dons espirituais, mas não serve, não é edificado, certo? E não, conforme está escrito, e não cresce espiritualmente,
esse crente nunca foi usado nos dons, certo? Nunca foi utilizado por Deus, né, nos dons espirituais, porque os dons é para isso, certo? Então, conforme está escrito, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, conforme 1 Coríntios 12, 7. E ainda comento, porque desejo vos ver para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que jais confortado. Olha o desejo de Paulo. Paulo diz, olha, eu desejo ver vocês, a igreja em Romanos 1,11. A fim de quê? Para comunicar a vocês algum dom. Ao perceber que a obra está faltando e que vocês estão não crescendo, não se edificando e não servindo, então eu tenho a pretensão de ver vocês a fim de comunicar, de ensinar, tá? Algum dom, não é ensinar como ser usado no dom, é ensinar acerca do dom. E Paulo diz que não quer que ninguém seja ignorante acerca dos dons espirituais, que ninguém despreze os dons espirituais, certo? Embora muitos desprezam, muitos não creem, mas a orientação de Paulo é: não desprezem, não sejam ignorantes, não sejam insensatos, certo? Não rejeitem a realidade dos dons, certo? Porque sem os dons espirituais, dom da palavra de sabedoria, do conhecimento, da ciência, dom de revelação, da profecia, todos os dons, certo, que compreende a disposição da igreja, são para o serviço, para a edificação da igreja em comunhão, certo? E para o crescimento espiritual, certo? Então, analisamos alguns propósitos dos dons espirituais. Primeiro, edificar a igreja. Segundo, edificar o crente, capacitar o crente a testemunhar de Cristo. Quarto, capacitar o crente para ganhar almas para Cristo. Os dons, isso tudo está em referência, certo? Quinto, a glorificação do Senhor Jesus, conforme João 16,14, certo? Sexto, a confirmação da palavra de Deus. E em sétimo lugar, a utilidade no serviço cristão. Tudo isso os dons operam para uma melhor serviência, uma excelência na obra, certo? Para um crescimento espiritual, para a comunhão com Deus, certo? E uns com os outros, né? Quando Paulo disse que a igreja se reúne, uns têm cânticos, os outros têm dons, os outros têm profecias, enfim, não é? E aí a igreja é edificada, não é? A igreja é solidificada, tá certo? Então, eu quero deixar aqui bem claro a questão da diferença entre dons, obra e fruto, certo? O que vai caracterizar um crente cheio do Espírito Santo e que, por consequência disso, ele está sujeito a ser usado e utilizado nos dons, é justamente o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. Certo? Se o crente não for um crente temperante, não for um crente dominador das suas próprias propriedades, que aí é domínio próprio, se o crente não for manso, se o crente não for amoroso, certo? Todos os frutos que estão lá, provenientes do amor, então esse crente não vai ter o Espírito em sua vida. Se não tem, logo os dons do Espírito e os dons espirituais não vão ser concedidos, não vão ser manifestos. E tem tanta gente querendo profetizar, curar, me dar os dons disso e aquilo, mas não trata da própria alma, não cuida do próprio comportamento, do próprio temperamento, não trata da sua própria dignidade, não se cuida nos princípios e valores da doutrina sagrada, não tem fundamentos de comunhão, né, social, familiar e eclesiásticos, não tem, certo, uma credibilidade espiritual a ponto de advogar algum fundamento contra as hostes malignas, e aí o diabo sabe que aquele crente ali não tem nenhuma legalidade nem legitimidade, e aí vem e envergonha naquilo que o crente vai tentar fazer, né? Desde expulsar o próprio demônio até a realizar a obra no nome de Jesus, né? E pensa-se que pregar o evangelho e evangelizar, não, eu falando no nome de Jesus, é o nome dele que vai operar, de qualquer jeito vai. E não é assim, porque o nome de Jesus em operação envolve legalidade. E Jesus não vai legalizar o seu nome e expor a ignomínia, expor a vergonha, sem que, diante de um crente que ande desmantelado, coisa que Paulo escreve na segunda carta
a igreja em Tessalônica, capítulo 5, 17, 3, né, se não me engano, certo? Depois você olha, ele diz, olha, note o crente que anda desordenadamente, com ele não vos associe, certo? Tenha discernimento acerca de suas obras, repreenda como irmão e não tenha como inimigo, certo? Então isso é prerrogativa, isso é princípio, certo? Então, a atualidade dos dons espiritual, certo? Envolve isso que a gente está tratando aqui. Exortação a conhecer os dons. Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante. É importante. Importa, certo? A palavra importante, do verbo importar, certo? É aquilo que vem de fora para dentro. Importar. Quando vai se importar um produto, traz de um lugar para dentro do lugar que se está. Importante de importar é você trazer o conhecimento de Deus para dentro de você. E é importante esse estudo sobre os dons espirituais, para que você defenda essa bandeira pentecostal diante de muitas tradições que se tem por aí, certo? E que vem querendo contrariar e destruir esse fundamento chamado pentecostalismo verdadeiro, certo? Que alguns traduzem por pentecostalismo clássico e pentecostalismo neo-tradicional ou neo-dispensacional, como está se criando muitas nomenclaturas para identificar essa nossa crença, ok? Então, dons espirituais importa que a gente aprenda. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto e nenhum dom, certo? Pois nenhum dom vos falta, Paulo dizia em Corinto. Quando Paulo disse, não quero que seja ignorante acerca dos dons, Paulo não estava falando que aquela igreja era inexperiente, certo? Ou que faltava ali os dons. Paulo estava tratando da realidade dos dons presentes, mas a inexperiência, certo? E a falta de idoneidade acerca daqueles, certo? Que eram usados no próprio dom, certo? Então, por falta de conhecer o dom, é que muitas vezes a gente não tem o perfeito discernimento de quem está sendo usado no dom, certo? E até nós mesmos, quando estamos sendo usados, né? Aí a gente muitas vezes vem desconhecendo as propriedades de tais dons. Então é importante que se conheça aquilo que opera em nós, certo? Paulo disse que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e que pensamos, segundo o poder que em nós opera. Se nós não conhecermos esse poder que opera em nós, certo? Então, nós não vamos conseguir ser, né, atendedores, obedientes, cumpridores, né, de sua vontade, certo? Então, Paulo chega dizendo aqui que é importante a gente estudar sobre os dons e não ser ignorante acerca deles, certo? Há dois termos aqui originais, em língua original, que é o pneumatikos e o charisma, ou carisma, certo? São os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo Paulo acerca desses dons espirituais, certo? Essa ideia aqui, que traz como esse adjetivo pneumatikos, que é a mesma coisa que espiritual, e essa realidade do charisma, que é um tipo de derivado de graça. Então o dom, ele é espiritual, certo? E é um dom gracioso, certo? É a graça produzindo o dom. É a graça operando o dom, certo? E dom não é conquista de crente, dom não é mérito de crente, dom não é fruto de oração de crente, dom não é resposta de oração de crente, dom é uma concessão divina por meio da graça que Deus usa, certo? O crente conforme a vontade soberana dele, o propósito definido dele e a utilidade pretensiosa do próprio Deus. Aquilo que ele tem para fazer, certo? Mas a Bíblia diz que o crente, ele deve, além do crer, o crente deve também buscar, certo? E buscar de forma prática os melhores dons. O que é essa ideia de buscar os melhores dons? Será que tem um dom melhor do que o outro? Será que tem um dom que seja mais eficiente que o outro? Se cada um tem a sua característica, certo? Quando ele usa a expressão melhor, aqui não é uma condição de superioridade ou de inferioridade,
Aqui ele trata do discernimento do meio em que nós vivemos e que ao compreender, certo? Geograficamente, espiritualmente e socialmente os níveis de dificuldades, desde espirituais, psicológicas, emocionais, certo? Se busque a capacidade sobrenatural para que seja usado por Deus na resolução de tais problemas. Entendeu? Certo? Então, se você vê alguém que está precisando de libertação, né? Busque dons de Deus que o capacite você, certo? Para compreender tal necessidade e assim ser usado como instrumento de Deus para resolver, certo? Se falta ensinadores na igreja, busque os dons espirituais da palavra de sabedoria, do dom da ciência, do conhecimento, né? Às vezes se vai em lugares que se é muito deficiente do ensino religioso, do ensino escriturístico, do ensino teológico. Então, se eu percebo isso, eu já vou orar e dizer: Senhor, concede dons à tua igreja, dons de mestres, dons de ensinadores, dons pedagógicos, certo? Dons que ergam pessoas para trabalhar com a educação infantil, para trabalhar com a educação jovem, infanto-juvenil, enfim, certo? Busquem, gente, os dons do Espírito, os dons espirituais. Tem um dom espiritual chamado de dom da solidariedade. Falta muito esse dom na igreja. O dom de ser solidário, o dom de ser acolhedor, hospitaleiro, ao dom da hospitalidade, né? Então, isso é o que Paulo ensina: busque os melhores, né? Não é na condição de o que mais aparece, é o que mais precisa ser usado no dia, no momento, na ocasião, no tempo, nas épocas, entendeu? Certo? Então, os dons espirituais, a atualidade dos dons, né? A nossa declaração de fé, né, que nós cremos, professamos e ensinamos que os dons espirituais, ou os dons do Espírito, né? Dons do Espírito compreende aquilo que o Espírito concede, os 9 dons espirituais compreende aos 21, 24 dons que estão à disposição para a igreja servir, certo? E diz: porque a promessa diz respeito a vossos filhos e a todos que estão longe e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Mas os dons do Espírito Santo, ou, certo? O que nós estamos tratando aqui acerca dos dons, não quero, irmão, que sejam ignorantes, mas que busquem o conhecimento, certo? E aqui a gente entende que, diante dessa declaração, que são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente. Dons espirituais são isso, são capacitações, certo? Sobrenaturais para o serviço, certo? Especial na execução do propósito divino por meio da igreja. Esses recursos são operados por meio do crente, como a gente viu aqui, certo? A função dos dons espirituais. Gente, a função dos dons espirituais. O que a gente compreende como essa ideia de função dos dons espirituais, certo? Primeiro, o uso dos dons espirituais é essencialmente nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Então, onde é que os dons espirituais eles vão atuar, certo? Como propósito? Ele diz aqui, primeiro, nas reuniões espirituais, nos cultos, na vida pessoal, certo? E na evangelização, no serviço da evangelização. Isso me ensina que para cultuar a Deus de forma agradável, de forma pentecostal, como nós estamos tratando aqui, certo? É essencialmente necessário, gente, que se haja a manifestação dos dons, sabe? Porque é o Espírito operando em nós. É o Espírito operando em nós. E no culto, os dons se manifestam. Quem está pregando, está lá, o Senhor manifestando dom de sabedoria, dom de revelação, dom da ciência, dom de profecia, não é assim? Certo? Então,
os dons são para serem manifestos nos cultos, na vida pessoal, entendeu? E no exercício da evangelização, certo? Então, dentre esses dons, certo? Algumas advertências bíblicas que nos faz acerca desses dons. A Bíblia nos faz algumas advertências. Primeiro, a conhecer os dons. Primeiro, conhecer os dons. É a primeira advertência, certo? Ou seja, ler sobre os dons, Bíblia, certo? Provar os dons no ato da busca, certo? Do crer. E a primeira advertência acerca dos dons espirituais, conforme 1 Coríntios 12:1, não sejais ignorantes, ou seja, conheça os dons. Tem gente que quer ser usado nos dons para lá e para cá, mas não tem o interesse, o discernimento para buscar conhecer os dons. Desde a sua operação, sua utilidade, certo? A sua função, né? Conhecer. Segundo, é buscar. Conhecer, buscar. Portanto, procurai com zelo melhores dons, conforme está escrito em 1 Coríntios 12:31. Buscai os dons. Isso aqui não é uma sugestão. Isso aqui não é uma orientação a princípio simples. Isso aqui é uma advertência. Isso aqui é Deus dizendo, busque os dons. Por quê, Senhor? Porque sem ele, você não vai ter comunhão no culto com o Espírito que o concede os dons, na operação no meio de vocês. Segundo, vocês não vão se edificar a si próprio, porque o dom ele traz uma edificação, certo? Ao homem, ao crente. E terceiro, vocês não vão poder fazer a obra sem a manifestação dos dons. Não é a sabedoria de vocês, não é a ciência de vocês que vai dar êxito e sucesso na obra que vocês têm que fazer como igreja. São os dons espirituais, certo? E a advertência é, conheça os dons. Segundo, busque os dons. Terceiro, zele pelos dons. Conhecer, conheço. Vou buscar, o Senhor tem me concedido. Desde dons operacionais, desde dons de poder, desde os dons ministeriais. Agora a terceira advertência é zelar pelos dons. Conforme está escrito, 1 Coríntios 12:31. Portanto, procurai com zelo. Procurai com zelo. Além de conhecer, buscar, ele está dizendo zelar. Zelar. Isso envolve comprometimento, isso envolve dedicação, isso envolve abnegação, isso envolve irrestrição, certo? Isso envolve, certo, todo tipo de predisposição e de interesse em achar, em buscar, em encontrar esse dom, sabe? Por quê? Porque esse crente entende que ele não quer o dom, o ser usado no dom para ser mais crente do que outro. Ele entendeu pelo conhecimento, certo? Ser útil nos dons espirituais, certo? Uma quarta advertência que a Bíblia nos faz é ser abundante nos dons. Ser abundante nos dons, frutificador nesses dons. Abundar neles para a edificação da igreja. Procurai abundar neles. Neles quem? Nos dons. Se Deus tem te usado no dom para presidir, pastorear, administrar, Deus tem usado no dom para evangelizar, nos dons de comunicação, nos dons de relacionamento, nos dons de poder, toda a esfera de dom, se o Senhor tem usado e Ele tem, então a orientação de Paulo é zele por Ele, conheça eles, busque eles e seja abundante neles, certo? Seja frutificante, produtor de frutos por meio do dom, entendeu? Certo? Quinta advertência, ter autodisciplina nos dons. Tenha autodisciplina nos dons. Quando ele diz, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isto é autodisciplina nos dons, não é autodisciplina dos. Não é autodisciplina sobre, é autodisciplina nos dons. Ou seja, o Senhor tem me usado nos dons, eu vou impedir que Ele realize?
eu vou travar o agir de Deus. Não, isso não é autodisciplina. A autodisciplina nos dons implica em dizer: tenha autotemperamento, tenha autocontrole, certo? Ao manifestar na operação as obras que lhe foi responsabilizada para fazer, no uso e na atribuição dos dons. Meu dom ministerial, pastorado. A Bíblia está ensinando, e Paulo ensina isso, 1 Coríntios 14, 32, tenha autodisciplina quando usar o dom, ou melhor, quando operacionar o dom, funcionar o dom. É tanto que Paulo disse: eu bem poderia ir a vocês usando a autoridade que tem, mas para não usar o cajado, né, da autoridade, eu prefiro ir a vocês com amor, pedindo por favor, pedindo com clemência, né, pedindo com harmonia nesse sentido, entendeu? Certo? A outra advertência: ter decência e ordem no exercício dos dons. Gente. Aí alguém diz assim: eu tenho dom de profecia. O pregador está pregando, o pastor está dando a doutrina, e está lá o cidadão dizendo que tem o dom de profecia, levanta no meio de todo mundo e começa a gritar. Isso não é autotemperamento, nem autodisciplina. Isso aí também não é ordem nem decência. E Paulo está dizendo: tenha ordem e decência nos dons. Porque ele diz: faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14, 40. É outra advertência acerca dos dons, certo? É ter ordem e decência no exercício dos dons, certo? Se Deus te deu naquele momento o dom de revelação, Ele usou, Ele te revelou, então, meu filho, tenha calma. Espere o momento do culto, espere o momento da ocasião para você manifestar o que Deus lhe deu como revelação. Não é interromper o processo que está acontecendo no culto, tomar a palavra do pastor ou do pregador, certo? E interromper todo um curso, um processo natural, porque Deus não vai trabalhar assim, certo? Deus não vai atuar assim. Isso fala de ordem e decência no uso dos dons. Deus, de repente, abre tua mente e te dá uma... e te usa no dom de cura, certo? Então, tenha discernimento do momento para que você se levante, vá até alguém e ali Deus use você no dom de operação de maravilha, no dom de cura. Isso tudo está implícito no ter decência e ordem no exercício dos dons. Outra advertência no uso dos dons, certo? Não desprezar os dons espirituais. Paulo está dizendo: não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Paulo está advertindo a igreja a não desprezar os dons no meio da igreja, certo? Não despreze. Deus usa, o Espírito Santo usa, Jesus usa nos dons espirituais. Então não despreze, ou seja, não, isso aí é coisa que não existe não. Certo? Não, isso aí não sei o que. Você também não vai estar engolindo tudo que não presta, tudo que vem. Por isso que a Bíblia manda conhecer os dons. Por isso que a Bíblia orienta a não ser ignorante acerca dos dons. Para de repente alguém não estar sendo usado por Satanás ali, certo? E você vá recebendo achando que é profecia de Deus, quando é um espírito maligno usando a boca de tal pessoa. Por isso, conhecendo os dons, a gente vai saber, certo? A natureza de sua operação. A gente vai ter a sensatez da sua contundência, certo? Para que a gente não seja aferido por tudo que vem lá de cima, tudo que vem daqui de baixo, certo? E a gente venha comendo tudo e dizendo: Deus profetizou na minha vida e disse que amanhã vai acontecer. Quando na verdade o diabo ou o próprio homem, usando a ocasião da carne, libera uma palavra dessa. E por você e eu não conhecermos a natureza dos dons, a sua eficiência e sua operação, aí a gente vai e cai, certo? Na assimilação, certo? E na conformação de tudo aquilo que a gente ouve, né? Por isso que a orientação de Paulo é, certo? Conheça, né? Então, a advertência que nós estamos vendo agora é: não despreze os dons, certo? Tanto os dons na tua vida, não despreze-os, certo? Porque você precisa e eu dependo deles também, certo? Quanto aos dons sendo usados por outra pessoa,
certo? Sobre a minha vida e a sua. A última advertência para o nosso estudo aqui: não proibir a manifestação dos dons. Pastores, líderes, em suas reuniões, não proíba a manifestação dos dons, certo? E aí Paulo chega a usar o dom de línguas, quando ele diz: não proibais falar em línguas. Então não proíba falar em línguas, certo? Mas cabe aos senhores pastores a disciplinar o uso das línguas no meio da igreja, certo? Às vezes eu estou em certos lugares que o orador está na ocasião da palavra, o pregador, e a gente querendo ouvir a mensagem da pregação, e está lá um bagote de crente disparado em língua estranha, que ninguém entende nada do que o pregador está dizendo mais, certo? Então, pastores, ensinem que as línguas estranhas não são para ser proibidas no meio da igreja, certo? Mas também elas não são para serem indisciplinadas no seu uso, certo? Desobedecendo e desordenando a decência do culto. Entendeu? Então precisa ser ensinado, certo? Tem gente que só sabe falar em línguas estranhas se for gritando, gente. Tem gente que só sabe falar, adorar em línguas estranhas, falar em línguas estranhas, se der os gritos que tira a atenção de quem está do lado querendo compreender a doutrina, certo? Então há tempo para todas as coisas. Há tempo daquela efusão maravilhosa, né? Que a gente dispara em línguas estranhas, né? E o crente cheio da graça se alegra. Mas não significa que tem que ser os gritos ou que tem que estar atrapalhando, certo? Então, não proíba a manifestação dos dons. Ele cita a evidência das línguas. Mas também não despreze a disciplina sobre o uso dos dons de língua, não é? Os dons, eles são disciplinados, certo? Na sua operação por parte do crente, certo? Então o Senhor, ele nos mostra, a gente disciplina e espera o momento de Deus e observando direitinho, né, para a gente poder ali exercitá-lo, entendeu? Ok? Então aqui ficou algumas advertências para nós. Conheça os dons, busque os dons, zele pelos dons, seja abundante nos dons, certo? Tenha autodisciplina nos dons, certo? Tenha decência e ordem nos dons, certo? Não despreze os dons, certo? E não proíba o uso ou a manifestação dos dons. Está aqui algumas 8 manifestações para a gente procurar servir a Deus e à igreja e ao mundo na evangelização, a ser conforme os dons espirituais, certo? Então, essa é a classificação teológica dos dons, né? Alguma lista dos dons. Há quem acredite que existem apenas 9 dons espirituais. Não, não são, certo? 9 dons do Espírito, certo? Mas na abrangência dos dons, certo? Não há um limite definido de 21, 22, 30, 40, 50, porque o Espírito do Senhor, o Cristo, nosso Salvador, Deus, o nosso Eterno Pai, é infinito. Ele pode usar em inúmeras situações inovadoras sobre as nossas vidas que a gente vai desconhecer escrituristicamente, certo? Mas espiritualmente é um dom e é uma graça de Deus sobre a nossa vida, certo? Então a gente percebe que ele cita algumas verdades, que há operação, há a diversidade, certo? E há lista de dons, mas um só é o mesmo Espírito, que opera tudo em todos conforme a sua vontade. A classificação teológica, os dons mencionados em seguida, são classificados em 3 grupos. A gente classifica dom de revelação, que envolve palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Dons de poder, que envolve fé, dons de curar, operações de maravilhas, certo? E dons de inspiração, que envolve profecia, variedade de língua e interpretação de língua, certo? Então, essa seria a classe divisória e sistemática de dons. E isso tudo aqui para compreensão, tá? Para uma compreensão nossa entre dons de revelação, de inspiração e dons de poder, né? Revela, inspira e opera, né? A inspiração que vem pela iluminação da mente, certo? A revelação que vem pela ocasião da manifestação sobrenatural,
certo? Da percepção e do discernimento, certo? E o dons de poder que vem na realização da obra concreta da manifestação do poder de Deus através da sua igreja, certo? Então, a gente percebe que esses dons do Espírito, eles são mencionados em 1 Coríntios 12, do 8 ao 11, ele fala de dom da palavra de sabedoria. Que é isso? Trata de uma mensagem vocal, sábia, certo? Enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito. Então, se Deus está usando você no dom da palavra de sabedoria, o que é isso? É uma palavra, lógico, vocalizada, certo? Que, inspirada pelo Espírito Santo, certo? Lhe traz um poder sobrenatural para você enunciar. Ou seja, é diferente de anunciar. Anunciar é tornar conhecida. Enunciar é torná-la prática e ensinada a quem ouve, certo? Dons da palavra do conhecimento, que trata de uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo, revelando o conhecimento a respeito de pessoa ou situações específicas. A palavra de sabedoria é o dom da expressão vocal mediante uma operação para você anunciar aquela palavra. O dom da palavra do conhecimento é uma expressão que trata da inspiração do Espírito, revelando, certo? Tornando você conhecedor a respeito da pessoa ou da situação. Então Deus está te usando no dom do conhecimento sobre uma pessoa ou sobre uma situação. Deus vai te fazer conhecer o que está se passando acerca dela, sobre ela, no lugar ou sobre o lugar. Entendeu? Certo? Terceiro, dom do Espírito, dom da fé. Não se trata da fé para salvação, mas a fé sobrenatural e especial, capacitando o crente a crer e realizar coisas extraordinárias e milagrosas. Certo? É diferente da fé que você tem para salvação, da fé natural. Esta é uma fé como imposição divina sobre o crente, manifestando nele uma condição sobrenatural para crer. Sabe? É o dom da fé. A gente poderia muito buscar esse dom, né? Dom da fé. Para crer, certo? Em coisas extraordinárias, capaz de realizar pelo poder de Deus, né? Dons de curar é outro dom do Espírito. São concedidos à igreja para a restauração da saúde dos seus membros, certo? Dom de curar. Operação de milagres. Trata-se de atos sobrenaturais de poder que intervém nas leis da natureza. Operação de milagre é o dom que intervém nas leis da natureza, certo? É diferente do dom de cura, que ele interage sobre a enfermidade, certo? Os dons de milagres, ele interage nas leis da natureza, certo? Quer ver uma operação de milagre? Tá chovendo, certo? E Deus te usa num dom de milagre. Qual seria? Segundo a minha palavra, não chove, como disse Elias. Interfere nas leis da natureza. Qual uma lei da natureza? Certo? É a situação certo? Da própria velhice em si, que já exige do corpo uma tal deficiência. E Deus te usa no dom da operação de milagre, e aquilo ali intervém nesse processo, e acontece com o que aconteceu com Sara, que com 90 anos recebe um útero de uma pessoa de 20 anos, 16 anos. Porque não foi assim que Abraão disse? Abraão olhou para ela e viu ela como uma jovem donzela. Certo? Sara com 90 anos, o que interveio aí? O dom de operação de milagres. Operação de milagres. Interveio no curso natural de Sara. E ela agora ficou com um corpo, com um útero, certo? Com a capacidade hormonal, certo? Com a mecânica, certo? Substancial do organismo de uma jovem para poder engravidar. Entendeu? Então isso é operação de milagre, certo? Outro dom do Espírito, operação, dom de profecia. Trata-se do dom que capacita o crente a transmitir uma palavra da parte de Deus. Não se trata de entregar um sermão preparado, mas de uma inspiração de Deus na hora, tá? Para que entregue aquilo que é de Deus, né? Uma palavra, uma revelação, transmitir uma mensagem de Deus. É o dom, certo? Da profecia, dom de profetizar. E hoje é só o que mais se vê, né?
É profecia para lá, é profecia para cá, e haja profecia e assim vai, né? Mas conheça os dons, porque tu vai saber quando a profecia é de Deus, quando ela é do homem e quando ela é do diabo, conhecendo a operação dos dons. Né? A gente vai começar a conseguir rebater muita coisa que vem e que termina desestabilizando a nossa crença, né? Por acreditar em muita coisa. Outro dom do Espírito, o dom do discernimento de espíritos. Trata-se de uma dotação especial dada pelo Espírito Santo para o portador do dom discernir e julgar corretamente a manifestação espiritual. Dom de discernir espíritos, certo? E eu expliquei em sala sobre isso. Esse discernir espíritos, no plural, implica também em discernir os espíritos de Deus. E Isaías diz que são 7 espíritos de Deus, não envolvendo que Deus tenha 7 espíritos, mas isso envolve, certo? As 7 operações que são próprias do próprio Deus, né? A sabedoria, certo? Quando Deus está agindo na palavra, a discernir quando Deus está agindo, certo? Na revelação, discernir os espíritos de Deus. Quando Deus está orientando na sua palavra que é para a gente orar, ou quando Deus está revelando que é para a gente parar de orar e buscar, certo? Isso é discernir os espíritos de Deus. E discernir também os espíritos do diabo, certo? Quando é que o diabo está usando os seus espíritos, né, em calúnia? Quando é que ele está usando ou querendo investir ali na mentira, né, na rebelião? É discernir os espíritos, certo? É entender e dizer, opa, o Satanás está querendo se levantar aqui. Discerniu o espírito com que ele está querendo agir. Opa, o diabo está querendo operar rebelião aqui. Discerniu o espírito com que ele está querendo atuar, certo? Paulo, quando estava orando a Deus pedindo para que o Senhor tirasse aquele espinho, sobre Paulo veio o discernimento de espírito. E ele discerniu quando entendeu o tipo de espírito que Satanás estava vindo, que era um espírito de acusação, certo? De acusar, pelo que Paulo disse quando ele disse, Satanás me vem esbofeteando, certo? Me acusando, né? Então ele discerniu os espíritos, certo? Tanto do inimigo quanto os espíritos, né, de Deus, quando Deus está querendo, está operando em tal área, né, em tal realização, isso compreende seus espíritos de atuação, certo? Então não é apenas discernir, certo? Os espíritos no sentido quando é Deus e quando não é Deus. Não é só questão disso. Vai muito mais além disso. Vai discernir os níveis de operação de Deus. Isso é dom de discernimento de espírito. Então a gente precisa buscar, certo? Esse dom, conhecer, zelar, buscar, para que a gente venha discernir onde Deus está nos dando direção, onde Deus está operando. Outro dom que a Bíblia nos ensina, o dom do Espírito, é o dom de variedade de línguas. Isso está se tratando dos 9 dons do Espírito. Não são os 9 dons espirituais, porque aí tem mais, compreende-se em mais, certo? Aqui está se tratando dos 9 dons do Espírito, certo? Como nós dissemos, em sistemática são 21 a 24 dons, mas lógico que tem muito mais, certo? Mas aqui está sendo implícito aqui os 9 do Espírito, conforme estamos estudando aqui. Então, o oitavo, dons de variedade de língua, trata-se do falar em outras línguas, humanas e vivas, isso que envolve no termo original de xenolalia, certo? Gente, isso é muito importante, certo? Isso é muito importante, porque a gente entende que uma pessoa ela só é batizada no Espírito Santo se a gente perceber ela falando em uma língua que a gente, tipo essas línguas que a gente costuma ver os crentes falando, né? Mas esse batismo e esse dom de variedade de língua, que são duas coisas diferentes, pode ser atuado em línguas humanas e línguas vivas, certo? Isso é chamado no termo original de xenolalias, certo? É a manifestação do Espírito Santo dando línguas diferentes a você. Por exemplo, certo? Tu pode ser usado numa língua hebraica, francesa, italiana, grega, e isto ser
uma manifestação do dom espiritual, certo? Isso pode ser o dom espiritual sendo manifesto. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Cada um viu o povo falar na sua língua materna, entendeu? E era uma evidência de uma língua estranha, certo? Estranha para ele, porque eles falavam o hebraico. Tinha gente ali que falava a língua macedônia, a língua fenícia, certo? A língua arábica. E de repente via eles falando na língua deles. Isso foi uma manifestação do batismo, certo? Então de repente tu está perto de alguém e aquele alguém começa a falar em espanhol. Em uma linguagem tu diz, não, isso aí não foi o batismo do Espírito Santo não. O irmão não está falando espanhol, mas isso pode acontecer. É raro, mas pode, certo? Pode e é perfeitamente teologicamente compreensível isso aí. E existe a outra variedade, o aspecto da língua, que é a glossolalia, que é aquela língua que a gente está acostumado a ouvir falar de 1 Coríntios 13:1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, essa língua dos anjos, é a língua, né, que é a língua, vamos chamar de língua materna angelical, certo? E que essa que eu e você, quando fomos batizados, a gente fala, né? Mas, de repente, a língua que eu fui batizado, de repente eu podia, em vários momentos que eu fosse falar, eu falasse numa língua comunicativa humana. Porém, o significado era Deus quem ia dar, porque a inspiração é dele, entendeu? E por fim, o dom de interpretação de línguas, certo? Trata-se da capacidade dada pelo Espírito para o crente, certo? Que está sendo usado nesse dom, ou não, ou seja outro, transmitir o significado de uma mensagem dada nessas línguas. Por isso, gente, que Paulo combateu a indisciplina do uso dos dons no meio da igreja, principalmente o de línguas. Por isso que Paulo combateu e doutrinou, certo? Aos cultos serem marcados pela ordem e pela decência, certo? Entendeu? Para que se haja crescimento coletivo. Porque se as línguas estranhas, elas não tiverem intérpretes, se Deus não fizer o crente ser comunicador das virtudes para edificar o seu próximo, de nada ela vai valer. O máximo que pode provocar é um estado de emotividade, um estado emocional na vida do outro crente. Um falou ali, o outro deu vontade de falar, o outro deu também, o outro começa, e aí começa, certo? E aí começa, né? Porque um deu aquele brado, o outro deu também, e pronto. Mas não vai edificar em nada se não houver uma interpretação, e não é todo falar em línguas, não é todo o uso das línguas que necessariamente Deus vai ter que estar falando na língua, ok? Não é toda vez que alguém bradar em línguas estranhas significa, olha, Deus está falando ali. Não, negativo, certo? Isso não existe, certo? Agora, no uso da atribuição da língua, Deus pode se utilizar do dom, certo? E isso aí independe se seja batizado no Espírito Santo ou não. Gente, escute isso aqui. O dom das línguas, como dom de revelação, certo? Para manifestação do poder de Deus, ele não depende que se você seja batizado no Espírito Santo ou não, certo? Tem muita gente enganado com relação a isso aí. Não, Deus só pode me usar no dom de variedade de línguas, certo? Que é o dom que traz a mensagem nas línguas, só se eu já falar em línguas estranhas, ou seja, se eu for batizado no Espírito Santo. Isto não é verdade, certo? Tu pode ser usado por Deus, é só Ele queira, em qualquer dom, sem sequer você falar em línguas estranhas. Porque a prerrogativa para ser usado no dom é o fruto do Espírito na minha vida, que é marcado pelo Espírito Santo produzindo em mim o seu caráter, sua personalidade e sua vida em nós. Daí é o suficiente para Deus usar em qualquer dom, seja ministerial envolvendo a chamada, seja de poder envolvendo a operação, ou seja de revelação envolvendo o conhecimento. Não precisa ser batizado no Espírito Santo para ser útil, utilizado
nos dons espirituais. Entendeu? Por isso que é importante escola bíblica. Por isso que é importante o aprendizado, né? Para que ninguém chegue matando a sua fé, dizendo por aí que se você não fala em línguas estranhas, então Deus não vai usar nunca você no dom de profecia, certo? Aí estão indo mais além, certo? Estão aperfeiçoando o negócio. Estão dizendo assim, se você não roda, se você não pula, você não pode não pode ser usado no dom, porque Deus usa o crente na profecia rodando, certo? Deus usa o crente em revelação, o crente falando em línguas estranhas, como se uma coisa tivesse a ver com a outra. E não tem nada, como diz a história, não tem nada a ver. Viu? Não tem nada a ver. Entendeu? Certo? Então, vamos seguindo aqui para a gente dar sequência e terminar. Certo? A nossa lição trouxe por último ponto os dons que revelam. Os dons revelam unidade na diversidade. Os dons revelam unidade de um na diversidade de muitos. O apóstolo esclarece que a diversidade dos dons é uma necessidade, certo? Porque há muitos casos e muitas situações, então a diversidade de operação ela é múltipla, certo? E enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino, no Pai, Filho e Espírito Santo. Ok. A raiz do dom não está na Bíblia. A raiz do dom está em Deus. Então não procure dom na Bíblia. Se procura dom no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Certo? O dom não pertence à Bíblia. O dom pertence a Deus. E tudo que se busca de Deus, certo? Ele nos ensina a pedir em oração. Isto em jejum, ação de graça e súplica, não duvidando, mas crendo. E para tudo isso ser consistente e frutífero, precisa do conhecimento da palavra. Para que se ore como convém, para que se ore com sabedoria, para que se peça com inteligência espiritual, certo? Com sabedoria, porque se a gente não conhecer Bíblia, a gente não vai saber como orar não, santo. Se a gente não ouvir Bíblia, não, meu irmão, mas me perdoe, eu não tenho a habilidade para ler. Eu já não tenho a mesma eficiência para ler, a visão. Mas você ouve. Você ouve. Ah, irmão, mas também a minha audição já não é mais aquela coisa. Aí tem outro argumento que é poderosíssimo. Sabe o que é? A oração. Na oração, Deus te faz conhecer o que o ouvido não ouve e que o olho não vê. Na oração, Deus te faz conhecer, certo? O que os lábios não falam, do que as letras não mostram. Sabe? Na oração, eu conheço o caso de homens que foi fazer a obra do Senhor, mas não sabia ler. E ele, desejoso por aprender, ele parou debaixo de uma árvore. E naquele dia ele disse que chorou demais. Eu estava no dia que ele contou isso, viu? Ele chorou. E pegou a Bíblia e botou a cara na Bíblia assim, e começou a chorar. Mas ele lavou a Bíblia de tanta lágrima, querendo aprender a ler. Querendo que Jesus ensinasse ele a ler. Quando ele levantou a cabeça, o Espírito mandou ele ler, ele abriu a Bíblia. Ele abriu. Ele começou a ler tudo que estava escrito ali. Porque a oração, ela suporta os limites das nossas deficiências. Não tem nada que supere o poder da oração. Nem o conhecimento liberta quanto a oração liberta. Você sabia disso? Certo? O conhecimento liberta você apenas da ignorância. Certo? Liberta o homem da ignorância, fazendo este homem mais ainda responsável e culpado pela sua desobediência. Agora, a oração ele apodera-se do conhecimento. Ele é envolvido por aquela graça, fazendo com que ele opere coisas que só Deus é quem pode conceder que seja feito. Certo? Então, ele diz, são diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes dons. Dons da graça, concedidos segundo a medida da fé. São dons da graça, concedidos conforme a medida da fé. Não é a medida da fé que eu tenha.
Deus não vai me dar ou conceder o dom à medida da minha fé. Porque se o dom é um ato soberano, certo? O homem busca, ok. O crente zela, busca conhecer, ok. Mas ele é um ato soberano para a manifestação. Então ele não depende da medida da minha fé. Então que medida de fé é essa? É porque todo dom concedido, todo dom operado na vida do crente, ele vem associado a uma justa medida de fé. Para que ele opere em concessão, em concernente à medida que Deus dá ao crente para que ele creia. Todo o uso do dom, Deus concede o uso do dom também uma medida de fé. E esse dom vem conforme a medida da fé que Deus te dá. Certo? Deus pode me usar no dom de revelação e você também. Mas a medida da fé que Deus vai usar no dom de revelação com você é uma medida de fé. E no dom de revelação para comigo é outra medida de fé. Então, por isso que os dons ministeriais, você é pastor, fulano também é. Deus concede o dom ministerial pastoral a vocês dois. Mas a medida da fé na vida do pastor fulano é uma e a medida da fé na vida do pastor ciclano é outra. Portanto, não queira medir santidade, conhecimento e ministério de seu ninguém. Porque o uso do dom, ele é atribuído a uma justa medida de fé. Não porque fulano é assim, não porque ciclano é assim. Tinha que ser igual a ciclano, não tem não. Porque o dom quem opera é Deus. E junto com ele vai a medida da fé. E segundo o propósito para que esse crente creia. Certo? Ok, vamos caminhando para o final. Então ele diz, são 3 classes de manifestações as quais revelam a atuação do dom. Diversidade de dons atribuídos ao Espírito, diversidade de ministérios relacionado ao Filho ou a Jesus, e diversidade de operações como a ação do Pai. Diversidade de dons relacionada ao Espírito Santo. Diversidade de ministérios relacionado a Jesus, o Filho. E diversidade de operações. Isso trata da ação de Deus em sua soberania sobre nós. Certo? Mas o Espírito é a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. Tudo de Deus, tudo de Cristo passa pelo Espírito que está em vós e que está em mim. Ok? A unidade. A gente já viu a diversidade, agora a gente vê a unidade. Temos diversidade de dons, de ministérios e de operações. Nós temos o quê? Diversidade de dons, de ministérios e de operações. Crente, você é pentecostal para vivenciar isso. Você é pentecostal para crer nisso, na diversidade de dons, de ministérios e de operações espirituais, certo? Isso é que tem que ser vivido, ok? Mas um só é o mesmo Espírito que opera os dons, os ministérios e as operações. Um só é o mesmo Espírito, certo? E ele diz, repartindo particularmente a cada um como ele bem quer. É segundo a vontade dele, certo? E o termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina. Mas em cada uma aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de operações, segundo o Espírito. A diversidade de ministérios, segundo Jesus. A diversidade de dons, segundo o Espírito. Diversidade de ministérios, segundo Jesus. Diversidade de operações, segundo Deus. Mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo Espírito. E ele segue dizendo, o único Espírito, o único Senhor e o único Deus. Certo? Referem-se às 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática na vida do crente. Não aparece manipulavelmente ou manipuladamente. Aparece de forma automática, certo? A automacia, que vem da autocracia espiritual divina para operar na minha vida. Dom nenhum opera quando eu quero. Dom nenhum opera quando eu bem quero e intento, não. É uma expressão, é uma ação automática do Espírito. É Ele que faz, segundo a sua vontade, o seu querer, certo? Então,
caminhamos para a conclusão e o autor coloca como conclusão o seguinte: a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, certo? Até a vinda de Cristo. Até a vinda de Cristo, os dons espirituais vão estar dispostos para a comunhão do crente, a edificação do corpo, ou seja, da igreja, e a evangelização, na realização da obra de Deus, certo? Então, até a vinda de Cristo vai continuar. Essa é uma verdade pentecostal, viu, gente? É uma verdade pentecostal. E torna a dizer, verdade pentecostal não é defender o crente que pula e grita. Isso não é verdade bíblica, nem escriturística, nem teológica, certo? Isso não tem fundamento nenhum, certo? Isso aí é conversa de crentes que não têm compromisso com Deus, não tem vida de comunhão com a igreja, que só leva a vida em falar mal dos outros, querendo que os outros sejam como ele é, como os outros não são, aí ele diz que eles é quem são. Simples assim, né? Aí como ele não é como ele é, certo? Aí quer que os outros sejam, e esquece que há diversidade de operação, de dons, de ministério, de operação, mas ele quer que você seja igual a ele. Que você ore como ele, que você fale como ele, que você cante como ele. Se você ora baixinho, não é pentecostal, você tem que orar gritando, certo? Se você não chorar, não gritar, não espernear, não é crente, porque tem que ser assim, certo? E agora temos pregador que é uma moda incrível, certo? É um desrespeito à reverência e à decência no culto, que é uma coisa maravilhosa. Aprenderam na década de 90 com Marco Feliciano. Aprenderam que tem que tirar o paletó, sabe? Ai, vixe, chega um momento da mensagem que o crente aprendeu esse costume, o pregador, que ele chega e joga nos braços do pastor. E se vire para segurar, né? Tem mais essa, certo? E ele tira e não olha nem para trás para quem é que vai pegar. Ele joga nos braços de quem tiver, certo? Isso aí, reverência, a santidade e a decência, do pudor, certo? Da característica do culto. E pouca gente sabe disso, né? Mas viram nos Gideões alguém fazer, achou bonito, certo? E faz também. Amo fazer também, né? Cuidado, pastores, na sua igreja, certo? Ele segue terminando, dizendo: a igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. É a mesma coisa, precisa, certo? A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. É a mesma missão. Se é a mesma missão, depende dos mesmos dons, dos mesmos ministérios, das mesmas operações, certo? Então, hoje não é diferente. E dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito de Deus, conforme Romanos 15, 19. Ok, gente? Então, eis aqui o nosso estudo bíblico de hoje, a nossa lição, a atualidade dos dons espirituais. Sejais, primeiro, cheio dos frutos do Espírito, para que possais ser abundante nas obras do Espírito. Para que, sendo assim, sejamos, certo, usados nos dons do Espírito. Que Deus abençoe, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua casa, a sua família, a igreja que você congrega, certo? Busque os dons, conheça os dons, zele pelos dons, tenha ordem e decência nos dons, autodisciplina nos dons, certo? Tenha uma prática vivencial dos dons, porque é isso que vai nos fazer crentes pentecostais, crentes cheios do Espírito de Deus, é crente cheio do fruto, das obras e crente usado nos dons do Espírito. E você é, viu? Deus abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim permitir. Com as nossas orações, irmão José Newton Silva, a paz do Senhor.